Senhor nessa noite. A palavra que se encontra em Tiago, né? Como a gente tem vindo aí há um certo tempo em Tiago, tem sido a temática constante nossa daí. Então a gente vai estar nessa noite aqui no texto que está em Tiago, capítulo 3. Nós vamos estar lendo do versículo 13 ao versículo 18. Se puder projetar a Almeida atualizada, corrigida e atualizada, por favor. Hoje eu vou ler lá. Na verdade, eu vou ler a minha, né? Tiago 3, 13 a 18. Vamos estar lendo. Quem entre vós é sábio e inteligente? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tem de vossos corações inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso e nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí a confusão de toda espécie e de todas as coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para que os que promovem a paz. A versão está um pouquinho diferente, né? Fiquei lendo a minha aqui, mas é bom a gente ter esse confronto de versões às vezes também, porque logo lá no início a gente tem algumas versões que traduz o primeiro versículo aqui como mansidão de sabedoria. Alguém de vocês que leu aí, alguma versão de vocês está escrito humildade de sabedoria? Então tem essa variação, humildade e mansidão. E os dois têm o mesmo, na origem, né, os dois têm o mesmo significado quase muito próximo. Vamos estar orando, pedindo a Deus que esteja falando nos nossos corações, assim como tem falado aí há praticamente 2 meses, né, a respeito da carta de Tiago. E tem tocado muito no meu coração, tem falado muito comigo, tanto o que eu tenho pregado, quanto o que eu tenho ouvido, né? Quase. Então vamos estar orando para que Deus continue falando nos nossos corações. Pai, louvado seja o seu nome, muito obrigado porque, ó Deus, o Senhor me concede, pela sua misericórdia, Deus, não por mim mesmo, mas pela sua misericórdia, pelo seu amor, que nesse momento eu possa estar aqui, ó Deus Pai Santo, lendo a sua palavra no teu altar, trazendo, ó Deus Pai Santo, uma reflexão sobre aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Muito obrigado, ó Deus Pai Santo, porque um dia falaste conosco, ó Deus Pai Santo, através dos profetas, deixaste a sua palavra revelada para nós, por isso eu te agradeço. E eu te peço, ó Deus, toca no meu coração, esvazie de mim, ó Pai Santo, que o seu Espírito Santo possa ser, nesse momento, quem fala através de mim. Não quero trazer nada que seja meu, não quero trazer nenhuma reflexão seja minha, mas sim, ó Deus Pai Santo, falar aquilo que o Senhor quer falar, meu Pai. Por isso eu te peço, no nome santo de Jesus, dá-me sabedoria, essa sabedoria que vai ser falada nessa noite, que o Senhor possa me dar sabedoria, Deus, para da melhor forma possível tentar trazer aquilo que é do Senhor, que a sua mensagem, Deus Pai Santo, possa prevalecer nessa noite. No nome santo de Jesus eu te oro, eu te peço, te agradeço desde já pela vida de cada irmão, prepara cada coração, Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Amém. Irmãos, esse tema, a gente, como seminaristas, a gente conversa aí bastante entre a gente, e essa carta de Tiago tem sido para a gente um tanto quanto complicada de se pregar, porque ela está muito relacionada com a nossa vida
prática cristã. E muitas das vezes é difícil, porque vem como paulada para a gente mesmo. E eu tenho apanhado muito, mas por um lado eu tenho gostado muito disso. E não seria hipocrisia, não seria falsa modéstia falar que realmente eu estou tentando pôr em prática isso que eu tenho lido, isso que eu tenho ouvido os meninos, as meninas pregar, e isso tem feito uma diferença muito grande. E aí a gente passou por Tiago 1, passou por Tiago 2, né? Capítulos, né? E hoje a gente está no Tiago 3. E aí ele vem falando um pouco mais sobre o que ele começou a falar lá no capítulo 1. Então, Tiago, lá no capítulo 1, ele aborda a questão da sabedoria. A Ana pregou sobre isso, né? Já falou um pouco sobre isso. E aí Tiago agora vem realmente de uma forma mais clara, mais elucidante, trazer para a gente o que é realmente essa sabedoria. E aí Tiago vem já preocupado, a gente vê um Tiago preocupado, porque ali perante a diáspora, aquela coisa de estar a igreja espalhada, e aí existiam pessoas que realmente não tinham tal conhecimento do Evangelho, não tinha o conhecimento da verdade, e aí começa a entrar essas pessoas na igreja, e essas pessoas querem assumir uma liderança, essas pessoas querem se tornar mestres, querem se tornar professores, querem se tornar pastores na época, e aí existe essa preocupação de Tiago. Ele começa a tratar isso, e aí ele vem agora aqui já no capítulo 3, falando justamente sobre isso, né? Ele vem falar sobre a questão daquele que quer ser mestre. E aí é o que o Júlio trouxe. E aí, na semana passada, ele vem falando sobre o quê? Sobre o domínio da língua. Que a gente, né? Eu já tinha falado sobre a língua, e o Paulinho veio de uma forma mais profunda tratar o domínio da língua e qual é, né, a função da língua. E aí eu entendo que realmente ele mostra para a gente que o uso da língua está relacionado com a sabedoria. Aquilo que o Paulinho trouxe semana passada, né? Que ele veio falando sobre a língua, que a língua tem o poder de incendiar uma floresta, que a língua pode conduzir, como um leme conduz um navio gigante, né? Então tudo aquilo está relacionado com a sabedoria. Sim, está assim, com certeza. Se eu tenho uma sabedoria celestial, conforme a palavra que fala, eu me guio através daquela sabedoria celestial, as minhas palavras, os meus dizeres vão ser bem próprio daquilo ali. Porém, o que Tiago traz aqui? Ele falou sobre a língua, e aí agora Tiago vem mostrar como essa sabedoria deve ser colocada em prática. Simples assim. Porque a questão da língua, a gente tem que entender o seguinte. Muitas das vezes, aí eu estou trazendo assim uma segunda situação com relação a essa questão da língua. A gente entendeu que a língua usada com sabedoria, né, tem grande valor, e a língua usada sem a sabedoria, ou usada com essa sabedoria humana, que a gente vai estar tratando um pouco mais aqui à frente, mas usada com essa sabedoria humana, terrena, animal, carnal, satânica, ela tem um poder de destruição muito grande. E aí, com isso, a gente vem trazendo o quê? O que a língua também pode se ensoberbecer. Então, a minha língua pode dizer que eu sou cheio de sabedoria. Eu, com a minha língua, posso dizer, eu posso me sentir cheio de sabedoria, né? Quantas das vezes é assim? Quantas das vezes a gente não se sente cheio de sabedoria? Porém, Tiago vai falar da sabedoria posta em prática. A sabedoria, ela é vista na prática, né? É isso que ele vai abordar já de cara no versículo 1. Como a gente vai falar muito sobre sabedoria, eu não queria, irmãos, honestamente, entrar muito na questão do conceito de sabedoria. Porque senão eu correria o risco de entrar numa pregação meia coach. Se eu fosse ficar muito preso nessa questão de sabedoria, eu ia trazer aquela coisa que a gente está fugindo disso, que pela misericórdia a gente quer distância, né, desses pastores coaches que a gente tem visto hoje. Porém, não tem como eu fugir, porque existe muitas das vezes uma confusão entre conhecimento, sabedoria, informação.
E aí é interessante, a Ana até abordou isso de uma forma bem sucinta, sobre o que é. Porque a gente hoje, um conceito que é muito interessante, eu vi alguém comentando sobre nós sermos uma esponja que absorve informação. Hoje a nossa vida é assim, nós somos esponjas que vai absorvendo informações. Contudo, muitas das vezes essas informações são retidas, mas tendencialmente a gente tende a perder. Uma esponja, quando ela está muito cheia, né, ela começa a perder aquilo ali. Se você deixar uma esponja muito cheia, no outro dia você vai ver ela está seca, ela perdeu toda aquela informação. É volátil. E aí a gente tende a ser essas esponjas que absorvem muita informação. O Google está aí. Eu podia estar aqui com o Google aberto, pregando no Google. Né? Tudo hoje a gente vai lá, a gente tem muita facilidade de obter conhecimento. Porém, a gente tem que entender que é muito diferente a sabedoria. A sabedoria ela não está ligada com dados. Muitas das vezes a gente entende, são situações que você vai tratar como dados vai gerar informação muitas das vezes vai trazer sabedoria, a gente não pode negar isso, mas nem sempre a sabedoria vai estar associada com conhecimento. Então eu fui no dicionário, de uma forma mais prática, tentar buscar o que seria sabedoria segundo o dicionário, né? E aí sabedoria é o substantivo feminino, que é característica de uma pessoa sábia e que significa um conhecimento extenso, profundo de várias coisas ou de um tópico em particular. A sabedoria, muitas das vezes, é um indicativo de uma pessoa instruída, que tem muito juízo, bom senso e se comporta com retidão. Quando a sabedoria é usada para fazer as coisas menos boas, guarda isso aqui, tá, irmãos? Isso aqui eu achei muito interessante, esse conceito. Ainda usou aqui o menos boas, né? Quando a sabedoria é utilizada para fazer coisas menos boas, ela pode ser sinônimo de astúcia, esperteza ou asmanha. Eu tenho asmanha, né? Isso aí no dialeto popular. Então seria mais ou menos isso. Então, o conceito aqui, eu achei muito vago esse conceito do dicionário sobre o que é sabedoria. E aí, eu entendi que a área que trata um pouco mais sobre sabedoria é a filosofia. Por quê? Se a gente for olhar, a filosofia sempre se dedicou a essas questões da sabedoria, né? E isso inicia quando Sócrates, foi um grande filósofo lá do período helenístico e tal, e aí Sócrates tenta derrubar, porque era muito assim, enfatizado o sábio, né? Existia o sábio, e aí todo mundo consultava os sábios e tal, e aí Sócrates começa a querer derrubar o conceito do sábio. E aí ele vai lançar aquela máxima que a maioria das pessoas aí conhecem. Qual que é? Só sei que nada sei. Visando derrubar esse conceito de que eu sei tudo. Era um gesto de humildade? Não, pelo contrário. Pelo contrário. A filosofia sempre teve um tom de arrogância, de prepotência. Porém, ele lançou essa máxima. Só sei que nada sei. E isso, para a gente como cristãos, devia ser maravilhoso. Se a gente entendesse isso e trouxesse isso para a nossa vida, só pegar um adendozinho, tá? Se a gente trouxesse isso para a nossa vida cristã, isso mudava muita coisa. Só sei que nada sei. E aí a gente a cada dia estivesse buscando o conhecimento na palavra de Deus, a cada dia a gente estivesse buscando viver na dependência de Deus, a gente teria muito mais a ser acrescentado. O problema é que a gente acha que a gente sabe, né, quase tudo. Mas voltando para cá, a questão de Sócrates com essa máxima, ele veio substituindo, né, a questão da sabedoria pelo filosófico, ou pelo filósofo, ou seja, agora a sabedoria ela não é mais do sábio, a sabedoria é do filósofo que está em todo tempo em busca da sabedoria. Esse eu só sei que nada sei, que realmente ele quer mostrar que a gente tem que estar a todo tempo buscando o conhecimento. Não vou usar a palavra conhecimento, não quero usar essa palavra conhecimento. Buscando a sabedoria. E aí, a partir disso, dentro da caminhada filosófica aqui, eu achei
não foi a melhor, né? A segunda melhor definição de sabedoria, que está muito relacionada, apesar de ser um filósofo um tanto quanto complexo, ela está um tanto relacionada com a nossa visão, que deveria ser a nossa visão cristã, que é de René Descartes. A sabedoria é conhecimento de todas as coisas, isso é a definição dele. E aí ele começou, agora nós achamos o caminho pelo qual nós vamos, e isso dentro de uma visão cristã, dentro de uma visão teocêntrica. Agora a gente não está falando mais daquele conhecimento popular, agora não. Eles estavam discutindo essa sabedoria cristã. Então a sabedoria é o conhecimento de todas as coisas. E aí vem um filósofo que chama Leibniz, eu não consigo falar o primeiro nome dele, porque é muito difícil. E aí ele pega essa afirmação de René Descartes, que fala que sabedoria é o conhecimento de todas as coisas e a arte de se aplicar. Definiu a máxima. Sabedoria é o conhecimento de todas as coisas e a arte de se aplicar. Para encurtar o assunto, eu vou definir muito bem o que é sabedoria. Eu achei que ficou muito bem para mim. O que é o conhecimento e o que é a sabedoria. Quem sabia que o tomate é uma fruta? Vocês sabiam que o tomate é uma fruta? Vocês já colocaram o tomate na salada de fruta? Então, é exatamente isso. O meu conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Isso é o conhecimento. Isso sim é conhecimento. Eu sei, eu entendo, eu sei porque eu sou, né? Mas eu conheço de biologia e eu sei que tomate é uma fruta. Mas a minha sabedoria está em não colocar o tomate na salada de fruta. Essa foi uma definição que eu achei muito interessante. Isso vai definir a minha sabedoria. E aí, a partir disso, eu começo a entender. Tiago, a gente viu aqui que existia uma definição de sabedoria que era de uma forma negativa, né? Que vai chamar de astúcia, de expertise, vai chamar de... E aí Tiago vai mostrar para a gente que realmente existe 2 tipos de sabedoria. E aí Tiago já começa abordando a sabedoria terrena e que há sabedoria do alto, a sabedoria que vem dos céus. E é interessante a gente pensar que essa sabedoria, ela está muito relacionada, muito não, né? Eu acho que assim, não estou aqui para achar. Na verdade, ela é. A palavra de Deus nos mostra isso. Que a palavra de Deus, essa sabedoria, ela é algo espiritual. Ela está relacionada com o mundo espiritual, porque ele traz uma sabedoria que fala que é satânica ou uma sabedoria que ele fala que é dos céus. Então, se a gente está falando de Deus e a gente está falando de algo de Satanás, está envolvendo questões espirituais. E a gente tem a mania de achar que isso é simplesmente algo carnal, que isso é simplesmente algo, que essa sabedoria é adquirida de forma com conhecimento empírico, né? E aí eu trago essa sabedoria para quê? Para a idade. Não porque a pessoa é mais velha, a pessoa tem sabedoria porque ela é mais velha. Não, sabedoria não está relacionada com idade. Salomão ficou mais velho, perdeu a sabedoria. Salomão começou novo, cheio de sabedoria, pediu a Deus sabedoria, ele ficou cheio de sabedoria. Qual que foi o final da carreira de Salomão? Sem sabedoria, porque ele mesmo falava que a gente devia viver na dependência de Deus, e ele abriu mão dessa dependência de Deus e começa a viver o próprio bel prazer, o próprio bem-estar, e ele começa a viver a sabedoria terrena. Então ele esquece, ele deixa de lado a sabedoria, que é a sabedoria que a gente está falando, que é a sabedoria que a gente deve buscar como cristão. E aí, Tiago começa abordando de cara, né? De cara, eu particularmente não conheço nenhum versículo que venha com um questionamento tão provocativo. O versículo já começa de uma forma provocativa. Quem de vós tem sabedoria? Quem de vós é sábio? Quem é sábio, eu estou falando de algumas versões, tá?
Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Vou fazer a pergunta retórica. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Pensou? Aqui, como eu disse no início, Tiago estava muito preocupado, né, com essa questão de como estava se desenvolvendo o crescimento da igreja. Por isso ele já lança essa pergunta. Existiam muitas pessoas naquele momento ali que achavam que sabia muita coisa. E aí essas pessoas tinham visão do conhecimento do seu próprio conhecimento. Não eram pessoas que estavam buscando o conhecimento de Deus. Essas pessoas tinham um conhecimento, que ele está falando aqui mais à frente, terreno. E aí essas pessoas traziam um risco muito grande para o Evangelho. Eram pessoas muito cheias de conhecimento terreno, talvez pessoas aqui estudadas, e aí a gente fala mais uma vez aqui, sabedoria não está relacionada com a sua graduação. Você pode ser mestre, pode ser doutor, pode ser PhD, que você vai saber muito sobre aquilo ali, mas vai ter situação na sua vida que você não vai saber nem como lidar com aquilo. A maioria das vezes. Porque você é doutor naquilo, você é doutor em astrofísica, alguma coisa assim. Cara, você entende daquilo. Isso não é ser sábio. Você ter conhecimento. E aí, nesse perigo, aqui existiam, na época, aqui, outras religiões, né? E aí, nesse perigo de ter pessoas que estavam trazendo para dentro do cristianismo falsas doutrinas pagãs, e aí Tiago se preocupava muito com aquilo. Aquilo trazia um risco muito grande para o evangelho genuíno. E aí eu coloco isso para a gente hoje. A gente tem visto tantas igrejas, tantas denominações, que tem pessoas que estão exercendo a sua própria sabedoria. Eu não vou nem usar sabedoria, vou usar expertise. Eu vou ter que muitas das vezes me policiar aqui, porque eu entendi que existe uma certa diferença entre uma coisa e outra. Não sei se os irmãos entenderam segundo a definição do dicionário. Então é a expertise, a malandragem, as manhas, né? Então a gente vê hoje tantos pastores, tantas igrejas, tantas denominações que usam da expertise, da manipulação do evangelho, para trazer um evangelho falso, um evangelho que não é verdadeiro, um evangelho que não é o evangelho da salvação, um evangelho que não é o evangelho que está preocupado em falar que Jesus morreu na cruz por você. Esse é o foco do evangelho. Ele ressuscitou para te salvar. Só isso. O evangelho é simples, mas as pessoas complicam. E aí a gente vê trazendo o evangelho e mais alguma coisa, e aí você vê aquilo lencinho, você vê tanta coisa, que as pessoas usam de expertise para enganar o crente. E aí a gente vai entendendo que Tiago tinha essa preocupação. E aí Tiago vai tratar isso com a igreja, justamente com medo dessa perda do evangelho genuíno. E aí na parte 2 desse versículo ele já vai falar o seguinte: qual de vós? Ele perguntou, né? Qual de vós que tem sabedoria? Então tá, se você tem, que demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. E aí ele começa a mostrar o que é sabedoria, o que é a verdadeira sabedoria, o que o verdadeiro sábio tem por característica. Então, primeiro, igual eu falei aqui no início, a sabedoria ela não está relacionada com aquilo que o Paulinho falou semana passada simplesmente. Está associada, mas não está só relacionada, porque ele vem te provocar. Ele vai falar assim, não adianta você simplesmente falar que é sábio. Sabedoria não é isso, não é você, né, se exaltar, não porque eu sou mestre, eu sou doutor, ou então eu sei que quando a situação aperta eu vou ali e tal. Não, a sabedoria ela é mostrada. Ela é demonstrada com as suas atitudes, com a sua prática de vida. É isso que ele está mostrando. E aí eu lembro que eu preguei sobre você ler a palavra de Deus e não praticar, né? Os irmãos lembram? Que foi a minha última palavra, a minha última pregação. E ela está relacionada exatamente com isso. Se você é sábio, pratique a sua sabedoria e mostre com os seus gestos, mostre com as suas atitudes. Mostre com aquilo que você tem feito. Não adianta você simplesmente falar.
Aí eu pergunto para você, como é que você tem demonstrado sua sabedoria? Como tem sido hoje a sabedoria que você tem demonstrado? E é interessante que eu citei o exemplo da sabedoria dentro da igreja, né? A gente está na igreja, a gente vai falar muito sobre o nosso relacionamento dentro da igreja, mas a gente tem que pensar também que a gente tem que demonstrar sabedoria lá fora. E muitas das vezes, a sabedoria que eu uso lá fora, no meu trabalho, eu, por exemplo, eu sou comprador, então eu trabalho comprando. E muitas das vezes você tem que ter a sabedoria para negociar. E aí? Eu tenho condição de usar a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, ou eu tenho que usar a sabedoria terrena? Eu posso abrir mão da minha visão cristã, do meu princípio cristão, que isso promove a minha sabedoria, o meu relacionamento com Cristo, em favor de quê? Dessa sabedoria, da expertise, da malandragem, para poder ganhar uma cotação, algo assim. E é isso que a gente tem que pensar, né? E aí cada um dentro da sua profissão, ou cada um dentro da sua faculdade, veio à mente uma coisa muito interessante, porque a gente está falando aqui de quem trabalha e quem estuda. Eu sou esperto pra caramba, colei na prova. Ó, minha expertise é essa. Cara, você vai ficar estudando? Não, cola que você... E aí? Isso é sabedoria? Então, assim, a gente fica, muitas das vezes, sem entender, mas Deus vai colocando no nosso coração e Deus vai mostrando. A gente sabe. E aí Deus vai mostrando, justamente porque Deus vai mostrando na palavra. O Espírito Santo, né, que mostra, o Espírito Santo que nos convence. E Deus vai nos mostrando na palavra. E é exatamente isso que o Tiago vai mostrar para a gente. Exatamente, na palavra, Tiago vai mostrar para a gente. O que a sabedoria do alto produz? O que a sabedoria terrena produz? Ele teve essa preocupação de não só falar assim, não, você vai fazer assim, 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 assado. Ele teve a preocupação de falar praticamente para a gente assim, não faça isso, isso e isso. Faça isso, isso e isso, mas não faça isso e isso. Ele deixou essa questão aqui. E aí, Tiago já vem apresentando para a gente uma dualidade nessa sabedoria. Assim como existe várias dualidades na nossa vida, né? A gente, na verdade, vive, né, um limiar entre o bem e o mal. A todo tempo a gente está vivendo dessa forma, nesse dualismo. Dualismo significa que são duas forças contrárias, né, que estão ali sempre se debatendo. Então, é interessante que ele já vem apresentando esse dualismo para a gente. Ele vem falando sobre isso. E aí, o primeiro ponto que a gente pega aqui, que a sabedoria que vem do céu, que é o que ele fala, quando você vai demonstrar a sabedoria com obras praticadas com humildade. Obras praticadas com humildade. Ou seja, essa sabedoria ela deve estar pautada na humildade. A sabedoria que vem do céu, a gente demonstra com humildade. Ela é colocada exatamente aqui, que eu peguei assim, duas versões diferentes, duas traduções diferentes. Uma vai tratar com humildade e a outra vai falar que ela é colocada com mansidão. E aí, para a gente consegue ver diferença nisso, né? Nas palavras humildade e mansidão, mas não tem. A pessoa humilde, ela vai ser mansa. Né? Tal uma coisa associada à outra. E aí, essa questão da mansidão aqui, existia um sério problema. E talvez existe até hoje. Eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com isso, com essa questão de mansidão. E principalmente nesse período. Esse período aqui era o período helenístico, era o período dominado pelos gregos. E os gregos viam mansidão como fraqueza. Humildade como fraqueza. Isso para eles, né? Os gregos, os romanos, aqui, todas as outras sociedades viam essa mansidão e humildade como fraqueza. E aí a gente, como cristão, tem que ver essa humildade e essa mansidão como dom de Deus, como bênção de Deus, fruto do Espírito Santo.
É isso que a gente tem que ver. E aí a gente começa, eu particularmente, com as minhas limitações com relação a isso, começo a entender que há uma necessidade de mudança muitas das vezes, pelo qual eu estou buscando sabedoria. Há uma necessidade de mudança pela minha forma de agir em sabedoria. E interessante a gente pensar também, irmãos, muitas das vezes, mansidão, humildade, isso não significa fraqueza, não. Isso aqui, entendam, isso aqui não está relacionado com pacificidade, que é diferente. Pacificidade é complicado. Pacificidade não deve ser uma característica do cristão. Aceitar tudo. Aceitar tudo. Isso é ser pacifista. Né? Aquela, tá bom, tal, beleza. E ver as coisas que estão acontecendo de errado no nosso mundo e acaba que se conforma com aquilo. Isso não significa, mas sim, viver em paz. E aí essas coisas vão sendo tratadas. E aí a gente tem que entender que a motivação de buscarmos sabedoria e a motivação da nossa sabedoria deve ser sempre pautada em uma única coisa, que é fazer a vontade do nosso Deus. Por exemplo, família. Quantas das vezes a gente tem dificuldade num relacionamento ou num aconselhamento familiar, e aí muitas das vezes a gente vai dar conselhos muito cheio do que a gente pensa, muito cheio do que eu acho, e realmente, na sua ótica humana, carnal, na sua ótica satânica, né, que é a sua sabedoria própria, às vezes você vai entender que aquilo ali é o melhor, você não vai conseguir olhar os olhos de Deus, mas a nossa sabedoria, ela deve estar sempre pautada na visão teocêntrica. Ela deve ser sempre uma sabedoria teocêntrica. Sempre o que Deus, nos seus passos, o que faria Jesus, é mais ou menos isso. Tem gente que não gosta disso, mas do livro e tal, mas é mais ou menos isso. A sua sabedoria deve ser sempre assim, como Jesus reagiria. O maior exemplo de sabedoria que a gente tem, as pessoas, eu acho interessante que as pessoas usam muito Salomão, fala-se muito em Salomão, mas o exemplo maior de sabedoria que passou na terra foi de Jesus. É o próprio Deus. Ele é a própria sabedoria. Apesar dele não ter, na característica humana dele de Deus, ou na característica humana, mesmo sendo Deus, ele não tinha a onisciência, né, que Deus tem. Ele não tinha essa onisciência. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o que sabe tudo, né? Ele sabe de todas as coisas. Isso até é uma definição de Deus, às vezes cabe essa onisciência de Deus, e Jesus não tinha essa onisciência, né? Ele se fez homem, mas ainda assim, a gente vê Jesus agindo a todo tempo com uma sabedoria, quando confrontado, quando batido de frente, ele a todo tempo ele foi confrontado, e você vê cada resposta ali que ele dava, que você fala assim, essa foi, caraca, eu queria saber dar uma resposta dessa. Por quê? Ele era cheio do Espírito de Deus. Então, muitas das vezes, a gente quer ter a nossa sabedoria de uma forma egocêntrica. Por que eu quero ser sábio? E aí é o que ele vai vir tratando. O próprio Paulo vai falar o seguinte, a gente vai lá em 1 Coríntios 8, versículo 2, está escrito, quem pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Isso é a sabedoria humana. A gente pensa que sabe alguma coisa, mas na verdade a gente não sabe nada, porque o que convém a gente saber é a sabedoria de Deus. E aí, ele começa a colocar um pouco dessa sabedoria humana. O Tiago começa a trazer para a gente essa sabedoria humana, o que é isso, né? Então ele coloca aqui, se pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Inveja, meu irmão, é um problema.
Por quê? A inveja vai fazer com que você esteja buscando a sabedoria para si próprio, a sabedoria que vai te engrandecer. Normalmente você vai buscar essa sabedoria, ou você vai ter sabedoria para usar contra o outro, não a favor do outro. Por que contra o outro? Porque a sabedoria, ela não é uma aposta. A sabedoria que vem do céu, eu sou mais sábio do que você. A sabedoria, ela não é, ela tem um bem comum, que é realizar a vontade de Deus. Essa é a sabedoria que Deus dá para a gente, tá? Não a malandragem. E aí, quando entra o sentimento de inveja, que ele fala aqui, né? Inveja amargurada, e aí eu até separei, porque são duas situações muito complicadas, a inveja e a amargura. O invejoso, ele dificilmente vai obter a sabedoria do alto. Ele vai estar buscando sabedoria para si próprio, ele vai estar buscando a sabedoria para crescer, ele vai estar buscando para poder mostrar que ele é melhor do que o outro, ou para estar no mínimo no nível do outro. E aí quando ele chegou naquilo ali, pronto, acabou, eu não quero mais nada. E aí realmente ele esquece aquela sabedoria de Deus, ele esquece aquela sabedoria que ele deveria estar buscando. A pessoa amargurada, ela não deixa espaço no coraçãozinho, na mente dela, para que a sabedoria venha crescer, para que ela venha desenvolver a sabedoria de Deus, para que Deus possa trabalhar nela. A Bíblia não fala que a gente deve pedir, não é isso que a Ana falou? Não é isso que ela trouxe aqui na pregação dela, que a gente deve pedir sabedoria e Ele dá? Então, a gente não consegue. A pessoa amargurada, ela vai viver sempre presa ao passado, sempre presa àquela coisa, mais ou menos, dia, vida, azar, né? Tinha um desenho que era assim, um personagem viu o desenho, e essa pessoa amargurada, ela vive pautada nisso, e ela não consegue abrir os olhos, ela não consegue ter uma visão de correr atrás, que Deus pode mudar a situação dela. Às vezes ela não tem esperança para ela mesma, ela não consegue ver uma saída para ela, ela não tem aquela visão, ela pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Gente, a gente tem visto tantas pessoas inteligentes se destruindo. É tanta gente inteligente que vive preso na amargura. Estuda, principalmente no mundo de hoje. Hoje você estuda mais um cadinho e não tem garantia nenhuma de que aquilo vai te trazer o sucesso que as pessoas buscam. Sucesso financeiro, ascensão social, e aí a pessoa se frustra, e dentro dessa frustração começa a criar aquelas raízes de amargura, e aí pronto, danou-se, ela não vai dar espaço mais para a ação de Deus, ela não vai ter mais aquela visão, porque ela está 100% mergulhada naquela sabedoria humana, naquela sabedoria egocêntrica. Então a amargura, esse sentimento de amargura, essa inveja misturado com a amargura, e aí eu começo a ter, é tudo uma coisa que vai puxando a outra. E aí, é interessante que realmente é uma sequência, inveja amargurada, e aí gera o quê? Muitas das vezes, esse sentimento faccioso. A sabedoria que tem esse sentimento de facção, muitas das vezes isso daqui é outro problema que a gente enfrenta nas igrejas hoje, essas questões de divisão. Por quê? Você vai ter o pastor que tem o conhecimento, que está ali na frente pregando, e aí vem um abençoado do seminarista. Vai sobrar para ele, né? Sobrou para o estagiário ou para o seminarista, né? Então, aí vem um abençoado do seminarista e começa a achar que sabe alguma coisa também. E ele começa a ler, se enche de leitura, enche, né? Coloca lá, aí a esponjinha começa a absorver, e a esponjinha está cheia, e acha que está cheia de sabedoria, e quer confrontar tudo aquilo. E aí o que ele faz? Não está legal, não é legal isso aí não. Cara, vou abrir a minha igreja. E vai lá, cheio da sabedoria dele, abrir a igreja dele. Facção. Isso é o sentimento faccioso. Ou a prepotência de achar que é melhor do que o outro no meu conhecimento. E aí não, porque eu sei muito disso.
E aí eu não vou falar com fulano, porque fulano, quem é fulano? Fulano não sabe de nada. Fulano? Isso aí, não vou falar. Não, aquele crente lá, não converso com ele não. Não dá para mim não, porque eu sei tudo e ele não sabe nada. E isso é o sentimento faccioso que muitas das vezes a gente sente por se achar o sábio. Isso vai gerando uma facção, isso vai gerando divisão. É uma expressão que eu vi, isso gera falanges. Isso é falangista, isso vai gerar racha. É um problema muito sério que a gente enfrenta nas igrejas. E aí Tiago estava preocupado justamente com isso. Não é você não, é o outro Tiago. Você está preocupado com isso? Tá? Tá ou não tá? Não tá, Tiago? Aí não, é. Então, assim, Tiago estava preocupado era com isso. Com o que estava acontecendo nas igrejas. Com o que podia acontecer com essa sabedoria terrena. E aí ele vem, essa sabedoria... Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é terrena, animal e demoníaca. Então tudo isso que a gente está falando, ele não fala que não é sabedoria, fala. Ele não usou a expressão aqui, isso não é sabedoria. Ele fala que não é a sabedoria que vem lá do céu, mas ele não negou isso aqui que seja uma sabedoria. E aí por isso que eu achei interessante aquela definição lá no dicionário. Tudo isso aí que foi falado está relacionado com o quê? Qual que era a frase lá do Chapolin Colorado? Eu tenho Não, aqui eu tenho a força. Eu tenho a força, era He-Man. Eu tenho a astúcia, né? Eu tenho a astúcia. É isso aqui que foi definido lá no dicionário. Eu tenho a astúcia, eu tenho as manhas, eu tenho a maldade, eu tenho a malícia, eu tenho a malandragem. Isso tudo é satânico, isso tudo é humano. Essa não é a verdadeira sabedoria, não é a sabedoria que provém do céu. É isso que ele está mostrando para a gente. É isso que ele quer falar conosco nessa noite. Aí eu vou te perguntar, qual a sabedoria que você tem usado na sua vida? A que vem lá do céu? Ou você tem usado a sabedoria do Chapolin Colorado? Eu tenho astúcia. É isso que você tem feito? É isso que é assim que a gente tem vivido? Porque por mais que a gente não queira, meus irmãos, muitas das vezes é. Muitas das vezes é. E isso, por que eu estou falando que muitas das vezes é? Porque muitas das vezes isso é o que a gente vê na prática. A sabedoria ela não é demonstrada? Não é isso? Não é isso que ele está falando aqui? Que a sabedoria é demonstrada. E aí não tem jeito de fugir. Tem coisas que eu posso falar para você e vai falar assim, essa pergunta é retórica. Mas não. Tem coisas que não vai ser retórica, porque o seu irmão que relaciona contigo sabe qual é o seu nível de sabedoria. É o que eu, por exemplo, aqui, vocês sabem qual é o meu nível de sabedoria. Você deve estar nesse momento aí conjecturando um monte de coisa. Vocês relacionam comigo. Não tem como eu fugir. Não é isso que ele está falando, que a sabedoria é demonstrada nas práticas? Então, não tem como a gente fugir. E muitas das vezes a gente se acha sábio e na verdade a gente é tolo. A definição correta para a gente seria tolo. Muitas das vezes. Eu tenho uns insights, né? Umas atitudes assim, às vezes sábias e tal. Glória a Deus, Deus tem agido na minha vida. Mas muitas das vezes eu tenho sido tolo. Por quê? Eu tenho buscado agir por mim mesmo. E eu acredito que não sou eu. E eu queria que você refletisse. Como você tem agido? Como um sábio ou como um tolo? Com a sabedoria do mundo ou com a sabedoria de Deus? E aí na contramão disso, ele já vem mostrando para a gente. Essa sabedoria aí, ela não é lá do alto. Ela é terrena, ela é animal. Porém, eu vou mostrar para vocês aqui a sabedoria que vem dos céus. E aí quando ele vai lá na sabedoria que vem dos céus,
ele vai mostrar para a gente o seguinte: ela é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, tem características da sabedoria que vem do céu. E aí fica mais fácil ainda a gente ver qual que tem sido a nossa sabedoria. Fica mais evidente, né? Pelos frutos se conhece cada um. E aí aqui ele já dá mais uma quebrada na gente, porque ele vai mostrar quais são as características dessa sabedoria. E aí a gente tem que entender se isso está fazendo parte da nossa vida. Então, quando eu pego aqui a sabedoria pura, por que pura? Porque ela não está contaminada com os padrões mundanos. Ela é diferente daquela outra. Aquela outra sabedoria que foi apresentada anteriormente, que não vem do alto, ela não é pura. Ela está contaminada com a nossa natureza pecaminosa. Ela está contaminada com Satanás. Essa sabedoria que vem do alto, ela é pura. É o primeiro princípio que ele nos mostra aqui, né? Ela não tem o meu lado carnal, ela não tem o meu dedinho carnal. Porque a gente sempre coloca o nosso dedinho, né? A gente está sempre tentando colocar o nosso dedinho. E essa sabedoria, ela não tem o nosso dedinho. Ela é simplesmente pura, ela vem de Deus. E traz para a gente algo, muitas das vezes, que a gente não consegue nem entender. Quantas das vezes você já se viu em algumas situações e você não conseguiu entender como que saiu dela? É Deus. Só Deus para dar sabedoria para a gente em determinados momentos. Tem coisas que realmente a gente olha e fala assim, perde a esperança, não tem mais como. E aí vem aquela quase que aquela luzinha descendo do céu ali, falando, filho, faz assim. E aí você vai, toma aquela atitude, você dá ouvido, você ora, você busca. É interessante a gente entender essa questão, até mesmo nesse processo que a gente está passando de sucessão pastoral. Qual tem sido a sabedoria nossa? E aí Deus vai agir, e Deus vai mostrar, filho, na sabedoria de Deus. Não é nossa, não é mais a gente, não trata mais de mim, não trata mais de você. Se trata de Deus falando. É essa sabedoria que a gente tem que estar sempre dando ouvido para ela. É isso que a gente deve estar buscando. Ela é pacífica. Olha a palavra. Ela é pacífica. Ela não é pacifista, tá? Entendo. Ela é pacífica porque ela vai estar sempre buscando a paz. Muitas das vezes a gente vai dar conselhos que são conselhos que não vão trazer a paz. Muitas das vezes a gente vai conversar com alguma pessoa e a pessoa vai falar algo contigo e você vai falar assim, vai lá, mete o pé na porta, vai lá, cutuca ele lá. Não, você vai deixar isso barato? Não, a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica. Ela promove a paz. O ponto principal dela é a paz. Então, o que Deus traz para a gente, o que Deus apresenta para a gente, é isso. É essa sabedoria que vai promover a paz. Então, o meu falar, o meu agir, o meu proceder, deve ser sempre buscando trazer a paz. E isso na minha casa, isso no meu trabalho, isso na igreja. Eu sou um agente de paz. Eu vejo muito o cristão como agente de gestão do caos. A função do cristão era exatamente essa, estar ali gerindo o caos. É onde nós somos necessários. É onde a gente se faz necessário. No meio do caos. Porque é muito fácil a gente estar nas coisas que estão acontecendo de uma forma natural. E Jesus a todo tempo estava fazendo a gestão do caos. Então, se eu sou cristão, eu devo estar ali. E aí, quando eu estou na gestão de caos, eu preciso ter sabedoria. E essa minha sabedoria deve ser a sabedoria que provém do alto. E ela é uma sabedoria que traz paz. É tão gostoso quando você vê ali, às vezes, uma pessoa que estava em conflito,
existir um conflito entre uma, duas, ou três, ou quatro pessoas, e você consegue, dentro de uma sabedoria de Deus, você consegue contornar tudo aquilo, você consegue trazer as pessoas à paz. É gostoso demais isso. Mas é Deus, porque muitas das vezes a gente, por humano, a gente não vai conseguir. Na nossa natureza humana, a gente tende a querer pôr mais fogo no parquinho. Ela é gentil, ela é tolerante e ela tem uma facilidade, não seria facilidade, mas ela é zelosa no trato. Então a minha sabedoria é uma sabedoria gentil, pelo menos deveria ser. E aí eu ainda tenho essa dificuldade, porque ela é zelosa no trato. Muitas das vezes a gente tem essa coisa de ser rompante e tal, e aí isso não é a sabedoria que vem do céu, esse rompante, essa coisa. Muitas das vezes a gente até... Eu tinha um péssimo defeito. Eu era de uma certa forma e mergulhava daquilo. Não, eu sou assim mesmo. Isso é eu. E vivia aquela síndrome de Gabriela, né? Vou nascer assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim. E aí vivia dessa forma. Mas não. Deus vai tratando e a gente vai entendendo que não é desse jeito. Que não é dessa forma. A sabedoria que a gente deve ter, ela é zelosa, e eu não vou querer impor o que eu acho que é certo. Com amor, é com zelo, não na base da pancada. Eu acho que é assim e pronto. Não, não é. A sabedoria, ela é zelosa, e aí a gente tem que aprender com isso. Difícil às vezes, mas a gente precisa entender. E é Deus quem vai trazer isso para a gente, é o Espírito Santo. Ela é obediente, submissa, ela é capaz de aceitar repreensões e correções. Sabedoria não é só falar na hora certa, uma palavra certa. É saber ouvir. Eu preguei exatamente isso também, né? Da gente, às vezes, da comunicação, a gente não sabe ouvir. E a sabedoria está relacionada com isso, não saber ouvir. É a hora certa de saber falar e a hora certa de saber calar. Essa é a sabedoria que vem do alto. Por quê? Ela é ensinável, repreensível, ela aceita a correção. Essa sabedoria de Deus, ela é cheia de misericórdia. É uma sabedoria misericordiosa. Ela tem amor. Interessante a gente pensar que quando Paulo, lá em Coríntios, vai tratar sobre, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, e ele vai falando muita coisa que está relacionada com sabedoria. Ainda que eu fale todas as línguas, ainda que eu tenha dons de língua, está relacionado sim com sabedoria, com conhecimento. Mas se não tiver amor, isso não tem valor nenhum. Então eu posso ter um conhecimento mais profundo, mas se não é o amor, se não é esse conhecimento, essa sabedoria cheia de misericórdia, que se traduz por amor, não é de Deus, não provém de Deus. E aí? Como têm sido minhas atitudes? Têm sido atitudes amorosas? Meus gestos têm sido de amor? Minha sabedoria tem sido demonstrar amor pelo meu próximo? Ou eu só tenho arrumado confusão? Ou eu acho que eu sei muito e esse meu achar que eu sei muito só traz confusão? Só gera polêmica, só gera transtorno. Ela é imparcial. Certo é certo, errado é errado. Por isso que aí a gente entra no quê? Ela é pacífica, ela não é pacifista, eu volto a falar. Porque ela vai ser certo é certo, errado é errado. E eu vou tratar o certo como certo e o errado como errado. E isso cabe dentro da justiça de Deus. A gente tem que entender a justiça de Deus e a bondade de Deus. Deus é bom, mas Deus é justo. E é isso que vai estar relacionado muito com essa parcialidade. Perdão, com essa imparcialidade, perdão, não parcialidade. E o ponto principal é que ela é sincera. Ela é sincera. Essa sabedoria ela vai estar sempre expressando a sinceridade. A gente estava falando de uma sabedoria falsa lá, mentirosa, facciosa. Se a gente for ver, tudo é o inverso aqui. Aqui é tudo inverso.
A sinceridade, normalmente quem é invejoso, quem é amargurado, quem tem todos aqueles sentimentos lá, nunca vai ser uma pessoa sincera. Porque aquele sentimento dele é vergonhoso. Ele próprio às vezes tem vergonha daquele sentimento. E ele não vai ser nunca sincero, porque ele nunca vai conseguir pôr aquilo para fora. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que Tiago vem mostrando para a gente. E a gente precisa pôr isso em prática nas nossas vidas. Quantas das vezes a gente, do nosso comportamento, não tem colocado isso aqui tudo que foi falado em prática? Vamos voltar? É gentil, amável, tolerante no trato com as pessoas, obediente. Vou falando e vocês vão pensando se as atitudes de vocês, eu já refleti muito sobre isso porque eu preparei o sermão. Eu convido os irmãos a estar pensando sobre isso. Suas atitudes têm sido gentil? Você tem sido sábio ao ponto de ser gentil e amável, tolerante no tratar com as pessoas, no relacionar com as pessoas? Vai lá, faça uma autoanálise agora. Você tem sido obediente, você tem sido submisso à vontade de Deus? Ou está prevalecendo a sua vontade, a sua sabedoria? Você tem sido cheio de misericórdia? Você tem apresentado bons frutos? Interessante que toda essa sabedoria que vem dos céus, ela está relacionada com os frutos, com o fruto, né, do Espírito Santo. São características muito próximas de quem apresenta o fruto do Espírito Santo. Você tem sido imparcial? Ou você tem julgado de acordo com aquilo que lhe convém? Não, está interessante para mim, tá bom. Está tranquilo, está favorável. E aí, eu vivo desse jeito. Como que eu tenho sido? Hipócrita? Você tem sido sincero? São pontos que a gente precisa estar refletindo nas nossas vidas. E aí, meus irmãos, a gente termina aqui, onde falando que essa sabedoria, ela promove, aí terminei aqui praticamente, mas no último versículo vai falar o quê? Que essa sabedoria promove o quê? Coloca, por favor, Júlia, versículo 18. Caminhando para encerrar, vamos estar lendo o versículo 18. Vamos ler junto? Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Ou seja, todo fruto dessa sabedoria vai culminar na paz. Esse é o objetivo final. E aí a gente precisa entender que essa paz a gente tem que levar para onde quer que a gente vá. Existe o jargão, né? Muitas igrejas, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, e aí outros tratam a paz, e aí tem sempre aquela paz, né? E aí isso fica muito da boca para fora, virou jargão, virou uma parte do dicionário do crentez. E aí essa sabedoria da paz do Senhor que eu desejo para o meu irmão, ela não é praticada, ela não é colocada na prática. E aí a verdadeira sabedoria, ela vai semear a paz. Que a gente possa estar nessa noite refletindo sobre isso, que a gente possa nessa noite colocar os nossos corações sobre essa palavra e pedir a Deus que esteja tratando. Que Deus possa estar tratando aquilo que realmente precisa ser tratado, aquilo que eu senti que é a sabedoria que faz parte da minha carne, essa sabedoria que às vezes eu dou lugar para Satanás agir na minha natureza, nessa brecha que eu abro, que a gente possa estar nessa noite pedindo a Deus que tire isso de nós. Porque esse Tiago apresentou para a gente o que a gente não deve ter, e o que a gente deve ter é mais ou menos aquela situação de Paulo lá, né? O que eu quero, eu não faço. Mas o que eu faço é o que eu não quero. E aí vem essa situação aqui para a gente também. O que eu quero, eu não faço. Porque eu acredito que nenhum de vocês, tal como eu, quer viver essa sabedoria terrena. Nós aceitamos Jesus. Nós somos servos desse Deus vivo.
nós somos chamados de cristão. E aí, meus irmãos, a gente não quer viver daquela forma, mas a gente quer viver essa sabedoria que vem do alto, que é mansa, que é humilde, que promove a paz. Então, nesse momento, a gente vai estar orando, pedindo a Deus para que nos encha de sabedoria, pedindo a Deus para que esvazie cada um de nós dessa sabedoria terrena, que a gente possa entender que não dá mais para viver com essa sabedoria que a gente acha que tem, porque uma hora a gente vai ficar na mão. Quantas das vezes a gente tem experimentado isso, quantas das vezes a gente tem vivido isso, e aí realmente a gente acaba ficando na mão. Então que a gente possa entender e se colocar na dependência de Deus. Vamos estar orando? Fechar os olhos para a gente estar orando. Deus, muito obrigado, Pai Santo, porque o Senhor, Deus Pai Santo, tem falado conosco tremendamente. Obrigado porque através desse livro de Tiago, o Senhor tem tocado na sua igreja. Muitas das vezes, ó Pai Santo, a sua palavra vem batendo mesmo com força, mas é necessário, Deus. É necessário que haja, Deus, promoção de mudanças nas nossas vidas. Não dá mais para viver como a gente vive muitas das vezes. Sabemos, ó Deus Pai Santo, que o inimigo está ao nosso derredor buscando quem possa tragar, é isso que a sua palavra fala. E, ó Deus, ele age não só nas nossas fraquezas, ele age também nas nossas forças. E muitas das vezes a gente entende que ser sábio é a nossa força, e aí acaba que o inimigo vem agindo através disso. Por isso eu te peço, ó Deus, livra-nos, ó Deus, limpa-nos, ó Pai Santo, de toda a nossa natureza humana. Esvazia-nos, ó Deus, de nós. Enche-nos cada dia mais com teu Espírito Santo. Transborda, ó Pai. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos revelaste quais são, ó Deus Pai Santo, as atitudes que devemos ter para com o nosso irmão, para conosco mesmo. Muito obrigado, ó Deus Pai Santo, porque nessa noite o Senhor nos mostraste, ó Deus, que o Senhor possa estar colocando no coração de cada um todos esses sentimentos, todas essas visões, todas essas atitudes, ó Pai. Que o Senhor possa estar promovendo essa mudança. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Deus Pai Santo, por essa semana que findou. Te agradecemos também por essa semana que se inicia. Te peço, ó Deus, ser conosco no decorrer de toda essa semana. Que o Senhor possa tomar a direção da vida de cada um aqui, que cada um que nesse momento se encontra em algum tipo de aflição, que carece, ó Deus, da sua sabedoria nesse momento para entender qual caminho seguir, que nessa semana precisa tomar alguma decisão e não sabe, ó Deus, como fazer, que essa pessoa, Deus Pai Santo, possa ser iluminada por essa sabedoria que vem dos céus. Mostra ela, Deus Pai, no decorrer de toda essa semana. No nome santo de Jesus, eu te peço, leva-nos em paz, que o Senhor possa estar, ó Deus, despedindo a sua igreja sobre a sua graça, meu Deus. No nome santo de Jesus, eu te oro agradecido por tudo, meu Pai. Amém. Irmãos, com o pós-lúdio, oração silenciosa.